Quando a parede de caixas de som começa a ser montada no meio do deserto do Marrocos por uma rave, a sensação que me veio já foi imediatamente a de estar sendo transportada para uma outra dimensão, uma dimensão mitológica. Como se estivessem construindo ali um anfiteatro no qual as pessoas iriam praticar um ritual de celebração. E, de fato, quando a música começa a tocar, aquele bate-estaca, tum, 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 e as pessoas começam a dançar como se estivessem num transe, a sensação é essa mesma, a de um ritual. Acho que nenhum filme me transportou de maneira tão radical nessa última temporada quanto Sirá, do diretor espanhol Oliver Laxe. Primeiro, em um plano bem objetivo, a gente tem o mergulho do Laxe numa cultura hardcore de rave. Essa aqui definitivamente não é uma rave como aquelas de Ibiza, Juventude Dourada, dançando com algum DJ famoso. Isso aqui é um modo de vida e uma espécie de renúncia ao mundo, principalmente ao que tem de ruim, de destrutivo no mundo. Aqui as pessoas são mais maltratadas, as drogas são mais pesadas, a entrega é mais profunda. E, à exceção do Sergi Lopes, que é um ator fenomenal, todos aqui são não atores, são pessoas que o Laxe foi conhecendo durante a vida dele. Ele trabalhou muito tempo no Marrocos, conhece a região, conhece as pessoas e conhece principalmente esses modos de vida alternativos. A uma certa altura, essa rave é interrompida por uma leva de soldados que chegam para dispersar todo mundo. A gente pressente, ouve dizer algo que nunca fica claro e nem precisa ficar, que tem alguma espécie de enorme conflito em curso. Alguém pergunta se é a Terceira Guerra Mundial, e outra pessoa responde, bom, o mundo já está acabando faz muito tempo. E no que todo mundo vai embora nos seus trailers e caminhões, o personagem do Sergi Lopes, que está ali com o filho pré-adolescente e a cachorrinha dele, está procurando a filha que desapareceu, não dá notícias há meses, decide pegar um caminho alternativo e seguir um outro grupo. São 2 trailers pesados, ele está numa caminhonete que obviamente não é apropriada para um terreno como esse em que ele vai entrar, mas são pessoas com que ele teve algum contato enquanto ele mostrava a foto da filha para todo mundo na rave e perguntava se ela havia sido vista. Esse grupo está indo para uma outra rave muito distante dali, quase já na Mauritânia. E a ideia deles é que talvez a filha do Luiz, o personagem do Sergi Lopes, esteja lá, possa ser encontrada lá. Isso não é propriamente uma premissa em Sirá, é mais um enunciado. Sirá é uma palavra árabe que pode ser interpretada, isso é descrito no começo do filme, como aquele caminho muito estreito entre o paraíso e o inferno. E tudo aqui vai adquirir uma conotação simbólica cada vez mais ampla, cada vez mais profunda também. Tem a simbologia de se afastar do caminho que todos percorrem e escolher uma trilha mais árdua. Tem a simbologia de atravessar um rio. E isso me faz pensar mesmo nessa ideia de mitologia grega com que o filme acenou para mim desde o início. O Styx era o rio que as pessoas atravessavam em direção à Terra dos Mortos, ao submundo dos mortos. E, ao mesmo tempo, o Laxe vai tecendo com tudo isso algo muito diferente também. Ele vai falando de formar conexões. O grande desafio dessas pessoas, o grande refúgio delas em relação ao que elas veem de terrível no mundo, na verdade, são os atos de generosidade. Na beira do rio, o Luiz e o filho dele, o Esteban, acham que foram deixados para trás, mas não. O grupo está só voltando para ajudá-lo a atravessar. E um outro aspecto dessa renúncia, além da generosidade e da solidariedade, está em aproveitar aquilo que os outros julgam quebrado ou descartado. O que está representado nesses próprios personagens que o Laxe coloca em cena. Muito simbólico também é a ideia de que a tragédia, às vezes, surge justamente daquilo que nós fazemos para afastá-la. O caminho vai ficando cada vez mais árduo, mais difícil. Algo muito chocante acontece, e acontece justamente num momento de união, de ajuda mútua.
E a partir daí é como se a gente estivesse entrando no Hades da mitologia grega mesmo. As imagens vão ficando cada vez mais abstratas, mais impressionantes e mais pesadas. Tem uma cena maravilhosa em que a gente vê muito de longe os veículos avançando durante a noite pelo deserto, só com o farol deles ligado. É impossível escapar à simbologia dessa imagem. E então vem um trecho em que o Oliver Laxe investe pesado nas metáforas que ele estava armando até aqui. Eu tenho sentimentos ambivalentes em relação a esse trecho final. Eu não vou dizer o que transcorre, mas é como se mesmo no maior isolamento, na maior renúncia possível, todos os elementos terríveis do mundo continuassem cercando essas pessoas. E para sobreviver a esses elementos, talvez seja preciso fechar os olhos e se entregar ao destino. Se eu não tenho certeza de que eu gosto do quão literal essa sequência toda se torna, eu acho maravilhosa a última cena. Ela tem, ao mesmo tempo, algo de esperançoso e algo de profundamente fatalista na ideia de que não adianta. A humanidade é uma corrente que arrasta a gente. E a gente tem que seguir com ela para onde ela estiver indo. São ideias abstratas, mas muito poderosas e belíssimamente traduzidas em imagem. Aliás, o filme foi rodado em 16 milímetros e a textura do 16, que é um pouco menos nítida, é muito importante para a maneira como essas imagens estão sendo criadas. Acho que Sirha é mais até uma experiência do que um filme. E a beleza dele acho que a gente só sente quando a gente se deixa arrastar por ele também. E não sei, mas embora eu provavelmente não fosse capaz de viver como esses personagens vivem, como essas pessoas vivem, aliás, elas estão em boa parte interpretando a si mesmas, eu achei invejável a maneira como elas conseguem cortar as amarras. Tem algo de grandioso em procurar a vida na essência dela mesmo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.